Aqui está um resumo em 10 tópicos do vídeo. A história da Igreja Evangélica no Brasil. Início com o catolicismo, 1500. O Brasil foi colonizado com forte influência católica, com a chegada dos jesuítas em 1549, estabelecendo o catolicismo como religião dominante desde os primeiros anos da colonização. Primeira tentativa protestante, 1557. Missionários huguenotes franceses enviados por João Calvino tentaram implantar o protestantismo no Brasil, mas foram perseguidos, traídos e mortos por Villegagnon e autoridades católicas. Segunda tentativa, século XVII. A Igreja Reformada Holandesa se estabeleceu no Nordeste com Maurício de Nassau, realizando amplo trabalho educacional e social, mas foi expulsa após resistência católica e conflitos políticos em 1654, séculos de perseguição e inquisição. Durante os séculos XVII e XVIII, o Brasil enfrentou forte repressão religiosa, inclusive com a presença da Inquisição e perseguição contra judeus e cristãos evangélicos. Liberdade religiosa, século XIX. Com o Tratado de 1810 e a Constituição de 1824, a liberdade religiosa foi oficialmente assegurada, permitindo o início da implantação das igrejas protestantes no país. Chegada das primeiras igrejas históricas. Entre 1819 e 1910, chegaram igrejas como anglicana, metodista, luterana, congregacional, presbiteriana, batista episcopal e Assembleia de Deus. Esta última com grande expansão no Brasil. Crescimento do pentecostalismo. No século XX, igrejas pentecostais e neopentecostais cresceram amplamente, como a Deus é Amor, Universal, Mundial e outras, com destaque para o movimento iniciado em 1910 em Belém, PA. Trabalho dos colportores. Evangelizadores itinerantes enfrentaram grandes perigos e desafios para distribuir Bíblias e evangelizar nas regiões mais remotas do país, sendo fundamentais para a expansão da fé protestante. Perseguições locais aos protestantes. Igrejas e fiéis foram alvos de perseguições, ataques físicos, prisões e incêndios por parte de líderes católicos e populações inflamadas, especialmente no interior do Brasil. Legado e missão atual. A história da Igreja Evangélica no Brasil é marcada por sangue, sacrifício e perseverança. O vídeo conclui com um apelo à evangelização, compromisso com a fé e continuidade da missão cristã no mundo. As primeiras pegadas da fé protestante em terras tropicais. Poucos conhecem de verdade a jornada turbulenta e fascinante da Igreja Evangélica no Brasil. Hoje, vamos trilhar juntos um caminho que mistura coragem, traição, fé inabalável e a força transformadora de uma mensagem que resistiu ao tempo, ao açoite e à intolerância. Esta não é apenas uma história de denominações religiosas, mas um relato de gente comum que ousou sonhar com um Brasil diferente, onde o Evangelho pudesse florescer mesmo em solo hostil. Nos primeiros anos da colonização portuguesa, o Brasil foi considerado uma extensão espiritual de Portugal. Quando as primeiras embarcações tocaram a costa brasileira no início do século XVI, o simbolismo religioso já era carregado nas velas e nas cruzes fincadas na areia. Na cabeça dos primeiros colonizadores, religião e conquista eram lados da mesma moeda. E a moeda, como você vai perceber, não era fácil de negociar. Os primeiros homens de fé que pisaram por aqui não encontraram facilidade. Alguns vieram enviados pela coroa com a missão de trazer doutrina, mas muitos se perderam nos encantos da terra e nos excessos da carne. Escândalos, desvio de conduta e uma mistura de interesses políticos com espiritualidade minaram a autoridade moral de vários desses religiosos. Isso abriu uma brecha perigosa
para que a fé fosse vista como algo mais político do que transformador. Por volta de 1540, uma organização conhecida pelo seu rigor e disciplina, a Ordem dos Companheiros da Missão, inspirada em um grupo europeu influente, começou a marcar presença no Brasil. Esses homens, moldados em uma espiritualidade combativa, chegaram com o claro propósito de impedir o avanço das ideias reformadas que ganhavam força no velho mundo. Eles foram verdadeiros estrategistas espirituais, estabelecendo escolas, missões e pontos de influência cultural para consolidar a fé dominante. Em pouco tempo, a religião oficial estava enraizada, não só na liturgia, mas também no sistema político, social e até econômico do Brasil colonial. Contudo, não demorou para que os ventos da reforma tentassem soprar também por aqui. Uma tentativa ousada e pioneira foi encabeçada por um grupo de europeus ligados ao movimento reformado que, em meados do século XVI, desembarcou nas costas do sudeste brasileiro. Esses homens não vinham em nome de reinos, mas movidos por convicções profundas de fé. Eles acreditavam que o povo brasileiro, indígenas, colonos e todos os demais, também merecia acesso direto à mensagem da Bíblia, sem intermediários, sem liturgias em latim, sem as cadeias da tradição. Esses primeiros reformadores enfrentaram um cenário árido. Não era apenas a terra que precisava ser cultivada, mas os corações, e a resistência foi brutal. O que começou como uma experiência promissora, logo se transformou em uma perseguição violenta. O líder político da missão francesa, que no início parecia apoiar os reformadores, acabou traindo o grupo, rompendo alianças e entregando os missionários ao martírio. O que se seguiu foi uma sequência de prisões, interrogatórios e mortes bárbaras, que não entraram nos livros escolares, mas estão gravadas na memória da fé evangélica brasileira. Entre os mártires havia teólogos brilhantes, estudiosos, respeitados, homens simples de fé. Um deles, conhecido por seu domínio de diversas línguas e por sua calma diante da morte, foi entregue a uma execução cruel por ordens que vieram de cima. Outros, mesmo tendo a chance de recuar, preferiram manter sua convicção e enfrentaram torturas sem renunciar à sua fé. Esse episódio, embora tenha sido trágico, foi apenas o primeiro capítulo de uma longa caminhada. O sangue derramado se tornou semente. Ainda que aquela tentativa inicial de plantação evangélica tenha sido sufocada, ela deixou marcas. Provou que havia espaço e necessidade de uma fé que não se rendesse às amarras políticas e que olhasse para a Bíblia como fonte de vida e não apenas como instrumento de poder. Já no século XVII, outra oportunidade surgiria, dessa vez no Nordeste do Brasil, com uma nova configuração política e religiosa. Depois da primeira tentativa frustrada de estabelecer uma presença protestante no Brasil, seria preciso mais de meio século até que uma nova fagulha se acendesse, dessa vez bem ao norte do país. No século XVII, o Nordeste brasileiro se tornaria a palco de uma experiência única e ousada, a entrada da Igreja Reformada Holandesa em território pernambucano. O cenário era completamente diferente. Novos atores, novas intenções, mas os mesmos riscos. A presença dos holandeses no Brasil não foi apenas uma questão de conquista territorial. Ela envolvia também um projeto de transformação espiritual, cultural e social. Liderados por um administrador habilidoso e visionário, vamos chamá-lo aqui de Maurício de Orange, para dar uma nova roupagem ao personagem histórico. Os holandeses trouxeram consigo professores, arquitetos, médicos e, claro, pastores e missionários. Com eles vieram ideias modernas de educação e cuidado social. Eles construíram não só igrejas, mas também escolas, bibliotecas, hospitais e casas de acolhimento. A fé reformada, nesse contexto, não era apenas pregada no púlpito, mas
praticada nas ruas e nas salas de aula. Na região de Recife e cidades próximas, congregações começaram a florescer. Os cultos eram feitos na língua do povo, as escrituras eram distribuídas em versões acessíveis e havia um genuíno esforço para que todos, independentemente da origem, tivessem contato com a mensagem do Evangelho. Era algo totalmente novo para a realidade brasileira da época. O protestantismo começava a criar raízes não pela imposição, mas pela proposta de uma vivência cristã mais próxima das pessoas, mais comunitária e menos burocrática. Entretanto, essa liberdade teve prazo curto. A fé que começava a se espalhar encontrou resistência feroz de setores ligados ao clero dominante. Líderes locais, temendo perder influência, insuflaram as massas contra os protestantes. Mentiras foram espalhadas, igrejas atacadas e fiéis perseguidos. Muitos foram presos injustamente, outros torturados, e houve até execuções sumárias. A tensão religiosa escalou até o ponto em que os holandeses foram forçados a abandonar o país por completo em meados de 1650. A tentativa havia sido promissora, mas mais uma vez o protestantismo foi expulso à força. Com a saída dos holandeses, veio um novo período de apagamento. Durante muitos anos, cultos públicos eram proibidos e quem ousasse se reunir em nome da fé reformada era denunciado. A repressão veio também da famosa e temida Inquisição, que apesar de não manter tribunais permanentes no Brasil, fazia questão de manter seus olhos atentos sobre o que acontecia por aqui. Vários brasileiros foram levados à força para Lisboa, onde foram interrogados e punidos por práticas religiosas que hoje pareceriam simples expressões de fé. No entanto, o vento da liberdade começou a soprar de novo no início do século XIX. Com a abertura dos portos, o Brasil passou a receber comerciantes, viajantes e missionários de diversas partes do mundo. Foi nessa janela histórica que as primeiras igrejas protestantes se estabeleceram oficialmente no país, com autorização, ainda que tímida, das autoridades. Diferente das tentativas anteriores, agora havia um mínimo de estrutura legal que permitia aos missionários abrirem templos, distribuírem Bíblias e formarem congregações. Uma das primeiras igrejas a se estabelecer foi ligada a uma tradição de culto mais formal, que usava trajes específicos e cânticos clássicos. Ela foi seguida por outras denominações, cada uma com sua ênfase e estilo, mas todas com o mesmo objetivo: espalhar o Evangelho no Brasil. Missionários vieram de diferentes partes da Europa e dos Estados Unidos. Alguns eram médicos, outros professores, alguns até artistas ou comerciantes que aproveitaram suas profissões para se infiltrar na sociedade e evangelizar com sabedoria e cuidado. Nesse período, começaram a surgir congregações em capitais e portos importantes como Salvador, Recife, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Uma característica interessante é que, diferente dos primeiros tempos, agora havia uma maior diversidade de estilos e formas de culto. Algumas igrejas priorizavam o estudo bíblico e a pregação expositiva. Outras davam destaque à música, à ação social ou ao discipulado pessoal. E assim o Brasil começou a ser moldado por uma fé evangélica multifacetada. Mas se você acha que, a partir daí, tudo foi tranquilo, está enganado. A presença protestante ainda era vista com desconfiança. Muitos líderes religiosos tradicionais fizeram de tudo para impedir o avanço dessas igrejas. Pastores foram caluniados, templos incendiados e reuniões clandestinas tornaram-se comuns em cidades pequenas, onde o preconceito era mais forte. Mas o que manteve a chama acesa foi a coragem de homens e mulheres que, mesmo sob risco de prisão ou morte, não deixaram de se reunir, orar e ensinar uns aos outros. E aqui entra um grupo especial:
Os corajosos divulgadores de literatura evangélica, conhecidos como distribuidores itinerantes de Bíblias, eles não tinham púlpito nem microfone. Carregavam sacolas cheias de folhetos, Novos Testamentos e materiais evangelísticos por estradas de terra, trilhas na mata e vilarejos esquecidos. Dormiam em redes, enfrentavam doenças tropicais e, por vezes, até ameaças de morte. Um deles percorreu mais de 9.000 quilômetros em poucos anos, tudo a pé ou montado em um burrinho fiel. A missão era simples, mas poderosa. Fazer com que cada pessoa, do sertão à beira do mar, pudesse ouvir a mensagem do Evangelho. É impossível não se emocionar ao imaginar esses heróis anônimos caminhando sob o sol escaldante ou enfrentando chuvas torrenciais, apenas para entregar uma Bíblia a alguém. Gente que entendia que não precisava de um título religioso para fazer diferença, bastava paixão, fé e disposição. E já que estamos falando de paixão, fé e coragem, deixa eu te fazer um convite especial. Se você está sentindo algo aí dentro, uma curiosidade, um impacto, talvez uma identificação com essas histórias, aproveita esse momento. Se inscreve aqui no canal, porque ainda tem muito mais pela frente, e aproveita para interagir com esse roteiro. Me conta aí nos comentários uma coisa que te marcou até aqui. Pode ser uma frase, um personagem ou até uma emoção que bateu mais forte. E se quiser, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa conhecer essa história, mas faz do teu jeito, sem pressão. A ideia aqui é construir junto, com verdade e profundidade. Enquanto o século XX começava a girar suas engrenagens, o Brasil vivia um turbilhão social. Novas ideias políticas se espalhavam, o campo começava a migrar para as cidades e, no meio disso tudo, algo silencioso e poderoso acontecia. O crescimento das igrejas evangélicas em regiões até então pouco alcançadas. Mas não foi algo orquestrado por grandes estruturas. Foi a fé simples que se espalhou como fogo em palha seca. Não era sobre templos suntuosos ou planos mirabolantes de expansão. Era sobre gente. Gente comum, gente de fé. Em meio a essas mudanças surge uma nova onda, protagonizada por igrejas com uma pegada mais vibrante, envolvente e com linguagem acessível. As igrejas chamadas de pentecostais, por exemplo, chegaram com uma proposta diferente. Elas valorizavam a experiência direta com Deus, falavam a língua do povo e se inseriam com força nos bairros mais humildes, onde pouca gente se interessava em evangelizar. E isso foi revolucionário. Até então, o evangelho era muitas vezes associado a um estilo formal, distante da realidade da maioria. Mas agora a fé ganhava cores vivas, louvores animados e orações cheias de esperança. Foi nesse movimento que pessoas comuns começaram a se tornar líderes, pregadores e evangelistas. Dona Neuza, por exemplo, era costureira. Ela cuidava dos filhos durante o dia e à noite abria a sala de casa para orações. Em menos de 2 anos, aquela salinha virou um ponto de luz no bairro inteiro. Gente vindo de longe para ouvir palavras de consolo, pedir oração e compartilhar vida. Ela nunca estudou teologia formal, mas conhecia a Bíblia como poucos. O que ela tinha de sobra era fé, amor pelo próximo e disposição para servir. Esse tipo de história se repetiu em centenas de lugares ao longo das décadas de 1940 a 1970. Comunidades inteiras foram transformadas não por imposição, mas por exemplo. O evangelho passou a ser vivido na prática, comida partilhada, visitas a enfermos, apoio a quem perdeu emprego, conselhos a quem estava em crise. A igreja se tornou muito mais que um lugar de culto. Virou abrigo, escola de vida, rede de cuidado. O crescimento foi exponencial, mas discreto. Muitos só perceberam quando já não dava mais para ignorar.
O Brasil estava se tornando evangélico, não pelas estatísticas, mas pela presença transformadora dessas comunidades. É claro que, com o crescimento, vieram os desafios. Algumas igrejas cresceram tão rápido que não conseguiram manter a essência. Outras se perderam em disputas internas ou escândalos, mas, ao mesmo tempo, novas gerações surgiram com sede de fazer diferente. Jovens começaram a se levantar com música, arte, ação social e missão urbana. A linguagem mudou. Os templos também. Hoje temos igrejas em prédios de vidro, galpões, escolas, praças. O formato é o que menos importa. O que permanece é o coração da mensagem, transformação pessoal e comunitária por meio de Jesus. E se hoje você caminha por uma cidade brasileira e vê uma igreja em quase cada esquina, saiba que isso tem raízes profundas. Raízes de lágrimas, de resistência, de paixão. O que começou com perseguição e clandestinidade, hoje se manifesta em liberdade, mas não sem luta. Muitos deram suas vidas por essa fé. Outros enfrentaram abandono familiar, desprezo social, pobreza extrema. E mesmo assim, seguiram em frente, porque entenderam algo que vai além da religião. Eles sabiam o que tinham encontrado e não podiam guardar só para si. Nos últimos anos, o crescimento das igrejas evangélicas tomou formas novas. As redes sociais viraram púlpitos. Os podcasts são os novos púlpitos móveis. E os testemunhos pessoais estão cada vez mais visíveis. Mas, mesmo com tanta tecnologia, a essência ainda pulsa forte. Onde há alguém disposto a amar, perdoar, acolher e ensinar, ali há uma igreja viva. A fé evangélica no Brasil continua em construção. Ela não está finalizada e talvez nunca esteja. E tudo bem, porque o evangelho é uma jornada, não um destino. E essa caminhada ainda tem muita estrada pela frente. E talvez você, que assistiu esse vídeo até aqui, esteja se perguntando, e eu, onde entro nessa história? Eu te digo com toda certeza, você também faz parte disso. Seja você alguém que cresceu na fé, alguém que acabou de chegar ou alguém só curioso, essa história é de todos nós. E agora eu quero muito ouvir a sua parte dela. Conta para mim aí nos comentários, qual é a sua história com a igreja evangélica? Você tem alguma lembrança marcante, uma transformação que viveu? Ou algo que aprendeu no convívio com uma comunidade de fé? Eu vou ler cada comentário com carinho, sério mesmo. Quero saber o que tocou você nesse vídeo, o que te fez pensar, lembrar ou sentir. Vamos fazer desse espaço aqui um verdadeiro mural de histórias, encontros e aprendizados. E claro, se esse conteúdo falou com você de alguma forma, se fez sentido no teu coração, ou se te trouxe alguma lembrança boa, se inscreve no canal. Mas não só por se inscrever, sabe? Faz isso para a gente continuar juntos, construindo essa memória coletiva, espalhando histórias que merecem ser ouvidas. Cada inscrição aqui é como uma mão que se estende dizendo, tô junto nessa caminhada. E é isso que a gente quer, caminhar junto. Obrigado por ter ficado até o fim, por ter confiado seu tempo a essa narrativa, por abrir o coração para uma história que é mais nossa do que parece. Que esse vídeo seja só o começo de muitas trocas, partilhas e descobertas. E que, acima de tudo, a gente nunca se esqueça. A fé é viva, a história é feita de pessoas e o futuro ainda está sendo escrito, com a sua participação.